Na aula de hoje nós vamos estudar sobre a conversão de Saulo de Tarso e como se deu esta conversão, o encontro dele com Jesus, o impacto que isso causou tanto na vida de Paulo quanto na sociedade em que ele vivia. Portanto, assista, não saia daí, dê um like, ative o sininho, inscreva-se no canal. A lição de hoje é a lição de número 3, datada do dia 17 de outubro de 2021, com o título A Conversão de Saulo de Tarso. O texto áureo está em Atos 9, do 3 ao 4. E indo no caminho, aconteceu o que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? A verdade prática. A verdadeira conversão a Cristo leva em conta o arrependimento, a fé em Jesus e uma completa transformação no pensamento, na vontade e na ação do homem. A introdução da nossa lição vai falar sobre a questão que Paulo tinha em mente, que era de perseguir os cristãos por pensar que era uma seita herética. E Paulo, um fariseu zeloso das leis, via que o judaísmo estava sendo prejudicado pelo cristianismo, porque muitas pessoas do judaísmo estavam deixando o judaísmo, deixando de cumprir as leis, para seguir as pessoas do caminho, que falava sobre Jesus ser o caminho, a verdade e a vida. E Paulo, então, entrou em contato com o Sinédrio, do qual ele era membro, e pediu cartas brancas para poder perseguir esses cristãos. Na mente de Paulo, vou acabar com a heresia, vou acabar com essa confusão que as pessoas estão prejudicando a religião judaica. Então o judaísmo, na mente de Paulo, era a religião correta. E as atitudes que ele fazia na mente de Paulo em perseguir os cristãos era uma perseguição acertada, porque ele estava lutando pela lei, pela palavra de Deus. Ele, como um fariseu, tinha o zelo pela lei. E, portanto, perseguir os cristãos era benefício para o judaísmo, para que as pessoas não se distanciassem de Deus. Então, na mente de Paulo, ele estava fazendo o que era correto, o que era justo. Mas como Paulo não ouviu o que Estevão pregou sobre Jesus, sobre o que a própria lei judaica dizia sobre o Messias, ele não ouviu isso, não entendeu. E mesmo que os discípulos de Jesus estivessem pregando constantemente e explicando o significado da lei que apontava para Jesus, Paulo não entendia isso porque ele estava de fato cego. O entendimento de Paulo não abria para entender sobre Cristo dentro do Antigo Testamento, que era o que eles tinham em mente. Mas quando Paulo está indo em direção a Damasco para perseguir os cristãos que estavam em Damasco, já falamos em vídeos passados por que Paulo escolhe Damasco para começar a sua saga. Porque Damasco era um centro onde todos se encontravam, e o cristianismo crescia abrangentemente em Damasco. Então, acabar com o cristianismo em Damasco evitaria que a propagação do cristianismo fosse mais rápido, porque como centro de encontro, de negócio, de navegações em Damasco, facilitava que as pessoas que vinham a Damasco ouvissem de Jesus. E ouvindo de Jesus, retornariam para suas origens falando de Jesus. E isso ajudaria a propagação do cristianismo numa velocidade extraordinária. Então Paulo vai a Damasco, mas no caminho ele tem esse encontro. Então o encontro com Jesus que a história de Atos vai registrar com um brilhantismo. Ele a caminho, perseguindo Jesus, a voz falando por que me persegue, e ele descobre que estava perseguindo ao próprio Cristo, porque perseguir a igreja era perseguir a Cristo. Ele entende isso, ele aceita a Cristo ali mesmo. Ele, apesar de ficar cego, Ananias vai orar pela vida de Paulo, ele tem a sua visão restituída. O texto de Atos fala que ele recebe o Espírito de Deus e agora o seu entendimento espiritual é aberto. O seu entendimento das coisas celestes de Deus e da sua palavra agora é abrangente. Ele vai a entender, vai fazer a prática desse entendimento. E o entendimento de Paulo contribuiu para o cristianismo. As maiores doutrinas do cristianismo, ela vem através de Paulo. Os maiores ensinos doutrinários é Paulo através de suas cartas, das suas epístolas, que chegou até nós, e nosso entendimento, nós devemos muito a Paulo de tudo aquilo que ele explicou.
E o ponto 2 do primeiro tópico é a iniciativa de Jesus para transformar a mente de Paulo. Paulo precisava de uma transformação na mente porque ele não entendia o que era o evangelho, não sabia o que era o cristianismo, não sabia sobre o próprio mestre, o próprio Jesus. Ele precisava entender. Então Jesus toma a iniciativa, aliás, como em todas as demais situações do pecadores, a iniciativa de buscar, de salvar o que se havia perdido, sempre é Jesus Cristo. O próprio Paulo escreveu, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, não há quem busque, não há quem pense, não há ninguém que entenda. Então, o que acontece? Deus ele toma a iniciativa de buscar o pecador, de salvar o pecador, restituí-lo. Somente a ação de Deus é que vai fazer isso. Nós, por nossas próprias forças, nós, pelo nosso próprio querer, o nosso próprio entendimento, não temos condições de levantar e dizer, eu quero Deus. Nós não temos condições de dizer, hoje eu quero, eu aceito, eu vou buscar, vou encontrar. Se Deus não vier ao encontro do homem, é Deus quem toma a iniciativa de descer, de se fazer carne, de se tornar como seu semelhante, de buscar os pecadores. As coisas perdidas de Lucas capítulo 15, sempre alguém tomando a iniciativa da busca. A moeda que se perdeu, a mulher tomou a iniciativa de buscá-la. A ovelha que se perdeu, o pastor tomou a iniciativa de buscá-la. E assim sucessivamente. Então, é sempre Jesus quem toma a iniciativa na nossa salvação. E nós reagimos a partir da graça preveniente sobre esta busca, como a lição vai explicar mais para o final dela. E no ponto 3 do primeiro tópico, a lição fala sobre a graça salvadora que se manifestou. Paulo vai dizer isso a título: a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então a graça que se manifesta, a graça de Deus, ela está exposta, está colocada para todos os que quiserem. Eu vi um professor dizendo que quando você vai no supermercado no período da Páscoa, você vê o teto do supermercado forrado de ovos de Páscoa. Está ali para quem quiser, para todos. Agora, só vai ter acesso ou a posse do ovo de Páscoa aquele que pegar um e dizer eu quero esse, e levar, pagar e levar. Então a graça de Deus ela está exposta a todos. A graça de Deus se há manifestado. Agora, através da graça preveniente, que faz a prevenção, que abre o entendimento do homem, para ele depois ele ter a condição de escolher ou não a salvação, ele pode, com o braço da fé, dizer eu quero a graça e aceitá-lo, porque a salvação é pela fé e pela fé salvífica. A justificação também é pela graça, e a fé, nós acreditamos na graça de Deus, na ação do Filho de Deus, e imediato entra o fator, como diz o texto de Romanos, que é um dos livros que fala brilhantemente sobre estas questões salvíficas. Ele diz em Romanos 3:24, sendo justificado gratuitamente pela sua graça. E no capítulo 5, versículo 1, sendo justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então a fé salvífica torna o homem justo. Romanos 5, 8 e 9 fala assim, Cristo nos amou quando éramos ainda pecadores. Imagine agora, sendo justificados pelo seu sangue. Então o sangue de Jesus, atuando na nossa fé, através da graça de Deus, torna o homem justo. Nós nos tornamos justos, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. E ainda essa graça ela é pedagógica, como diz, a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos. A graça ensina. Ela ensina qual que é a nossa postura de santidade. Ensinando-nos o quê? Que vivamos uma vida pia, irrepreensível, é o que o texto de título vai dizer. A nossa vida deve ser uma vida santificada, uma vida pia, ensinando-nos. Ela ensina que vivamos uma vida pia, uma vida justa e uma vida santa. E no mesmo texto, aliás, no mesmo livro, Paulo vai dizer como que era a vida nossa antes da graça alcançar a nossa vida. E antes de sermos santificados e regenerados. Ele diz, porque noutro tempo éramos odiosos, odiando-nos uns aos outros. Então a situação das pessoas antes da graça alcançar era essa, mortos em ofensas e em pecados, em atitudes que levam o homem para longe da presença de Deus. Mas a graça de Deus se manifesta
E através da graça o homem é alcançado. E depois de alcançado, é regenerado e santificado e salvos, porque nós optamos pela salvação através da fé salvífica. No tópico 2, Saulo e a doutrina bíblica do arrependimento. Aí o primeiro ponto fala sobre a conversão que começa no arrependimento. O que é uma conversão? Você virar o volante e voltar o carro da onde estávamos vindo. É uma conversão, convergir. Isto é, a gente estava indo num caminho, como disse o rei sábio Salomão, há caminhos que ao homem parecem direitos, mas o fim deles são caminhos de morte. Então a gente estava indo por esses caminhos, que parecíamos que estávamos certo, bem, mas quando descobrimos que são caminho de morte, damos a volta na nossa vida e voltamos ao princípio de tudo, para tomar outro caminho, que é o caminho da salvação. Como disse também Salomão, em Provérbios, o caminho, ou a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Então esse é o caminho do justo, e não os caminhos largos que ao homem parecem direito. Então conversão é dar meia volta. Você está indo numa direção, dá meia volta, retoma de novo e busca uma outra direção. Isso é que é conversão. Observe que Paulo ele está indo numa direção, não no sentido literal apenas, mas na direção da destruição, na direção do ódio, na direção do zelo. E de repente ele muda isso. Ele não vai destruir mais Ananias, não vai mais perseguir os cristãos, ele vai se juntar a eles, vai entender a palavra, vai buscar evangelizar, ter amor. Então isso é uma conversão, é a mudança. Então a conversão ela está juntamente com a mudança, a transformação, a metanoia, que é a transformação. Então a metanoia, que é a mudança, uma transformação, a mudança na mente, mudança na atitude, mudança no pensar, o nosso entendimento, como Paulo vai dizer aos Coríntios, que o Deus desse século cegou o entendimento para que não resplandeça o evangelho da glória. Então as pessoas nessa atitude de pecado, o evangelho não resplandece, não é claro, não convence. Mas quando ele é alcançado pela graça, que a transformação, que os olhos espirituais são desvendados, porque o salmista diz, ele ora para Deus, desvenda os meus olhos para que contemple as maravilhas da tua lei. Davi diz isso. E também quando a graça de Deus abre o nosso entendimento espiritual, porque Paulo vai dizer, o homem natural não compreende as coisas espirituais. E o homem carnal que vive praticando as obras da carne também não entende as coisas espirituais. É necessário ter os olhos espirituais abertos, tornarmos também espirituais para entender as coisas que são espirituais, provenientes do Espírito. Aí sim, nosso pensamento é mudado, nossas atitudes sofrem uma mudança e nós somos transformados. Não conformeis com este mundo, não tome a forma dele. O mundo está numa forma. Então não pense igual a essa forma, não esteja numa bolha, mas saia dele, transformei-vos, é o contrário. Saia disso, transformai-vos, é uma transformação, pense diferente, ajam diferente. Exerçam diferente as atitudes. Então, o cristão ele é o contraponto deste mundo. Ele não se encaixa no mundo. Não tem uma forma que caiba o cristão, porque a forma dele é diferente. Ele pensa diferente, age diferente, sente diferente do que o mundo sente. Então, essa é a transformação do cristão. É o que a Bíblia chama de velho homem. Antigamente a gente fazia as práticas mundanas, concordava com as práticas mundanas, filosofia mundana, pensamento, atitude, ações. Mas agora esse velho homem ele morre e nasce um novo homem. As pessoas até às vezes dizem assim, eu não estou te entendendo, você antigamente estava junto com a gente, agora ele mudou, é outro, é mais quieto, está indo na igreja, está mais honesto, está mais sincero, está mais justo. Essa é a atitude do velho homem que morreu e do novo homem que nasceu. A vida velha e a vida nova. Pensamentos antigos, pensamentos renovados. Atitudes mundanas, atitudes divinas agora. Homem carnal, homem natural e agora um homem espiritual. Então esta é a transformação, esta é a metanoia que a Bíblia aponta que acontece com aqueles que aceitam a Cristo como Senhor.
E o segundo ponto do segundo tópico, a conversão de Paulo promoveu uma atitude pessoal, uma transformação pessoal. Paulo agora não é mais nem Saulo, ele é Paulo, porque agora suas atitudes são outras. Ele que tinha ódio dos cristãos e buscavam matá-los, prendê-los, judiá-los, agora Paulo se torna um deles e entra na lista de perseguidos, rejeitados. Paulo que via os cristãos sofrendo, ele agora vai sofrer por amor a Cristo. Ele tem o seu entendimento mudado, sua vida mudada, deixa os dogmas do judaísmo, deixa a religiosidade de lado e busca uma vida cristã, pautada nos princípios cristãos, dizendo que agora ele aprendeu de Jesus. Ele diz aos Coríntios: eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. E para receber do Senhor e pregar e ensinar aquilo que ele recebeu, ele precisa ter passado por uma mudança, por uma transformação, uma mudança pessoal. E Paulo, de fato, passou por esta mudança e por esta transformação pessoal. A conversão faz parte da doutrina bíblica da salvação, que é o terceiro ponto do segundo tópico. Então, Paulo, ele passa por essa conversão que faz parte da doutrina bíblica da salvação. Então ele converge, ele deixa todas aquelas práticas que ele tinha antigamente, como também o ódio, e passa a arraigar na sua vida o amor. Ele chega a dizer, olha só a transformação de Paulo, como ele era antes e agora depois do encontro com Jesus, depois de arrepender-se e de ser salvo, como é a atitude de Paulo. Ele diz assim: sede meus seguidores, como também eu sou de Cristo. Então, quer dizer, ele segue a Cristo. As pessoas que seguem a Cristo são chamadas de cristãos, isto é, seguidores de Cristo, seguidores dos seus ensinos. E os ensinos de Jesus sempre foi para que as pessoas deixassem de seguir as atitudes mundanas, que não tivesse o mesmo pensamento que o mundo oferece, que não tivesse as mesmas atitudes que as pessoas mundanas têm. Sempre os ensinos de Jesus foi para uma vida pautada na devoção, na oração, na compaixão, no amor. Então, esses foram os ensinos de Jesus. E Paulo agora está dizendo que ele é seguidor de Cristo, segue as doutrinas de Cristo. Ele está dizendo, logicamente, que ele mudou de vida, que ele agora é um outro homem. E, de fato, Paulo era um outro homem. O homem anterior já não age mais na sua vida. Agora é uma pessoa transformada e disposta a sofrer e a morrer pelo nome de Cristo e pela sua obra. E foi o que aconteceu com Paulo. Ele chegou a sofrer, ele relata o seu sofrimento das quarentenas por amor a Cristo, por amor ao seu evangelho, por ser seguidor de Cristo. Ele relata as varas, açoitado com varas. Ele fala das questões que ele passou de dificuldades, muitas vezes em fome, muitas vezes sem roupas, muitas vezes só. E ele vai dizer de todo o sofrimento, inclusive do flagelo que ele sofre no seu próprio corpo, que são o açoite com chumbos, com pedaços de ossos e nas suas costas, e todo aquele dilaceramento da sua carne, por amor a Jesus, por amor ao Evangelho, e ele sem reagir, sem a velha natureza reagir, mas agora ele tem como morto para o mundo e vivo para Deus. Ele deixa muito claro a mudança que ele teve através da conversão, através do arrependimento. Ele arrependeu-se das suas obras porque era ignorante, não sabia que estava praticando algo contra o próprio Senhor, mas agora ele é ciente e ele se arrepende disso, e ele vai chegar ao ponto de dizer: agora vivo não mais eu, mas é Cristo é quem vive em mim. Ele diz que as coisas que ele queria fazer ele não faz, e as coisas que ele fazia são as que ele não queria fazer, porque ainda tem o velho homem que deve ser mortificado, as obras da carne que devem ser mortificadas dentro de nós, para que elas não saiam e tenta então suplantar todo o fruto do Espírito que está na nossa vida, que deve ser desenvolvido, produzido. Terceiro tópico, as 3 faculdades interiores transformadas na conversão. Paulo tem as 3 faculdades interiores transformadas no ato da sua conversão. Primeiro, faculdade intelectual. Então teve o seu entendimento, porque eu disse a princípio que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos.
Mas agora Paulo tem esse entendimento restaurado. Deus restaura o entendimento. E ele vai então entender o que de fato as Escrituras dizem sobre Cristo, porque Jesus disse isso para os fariseus. Examinar as Escrituras, mas não sabem que são elas que de mim testificam. Então eles examinavam, mas o entendimento estava fechado. E agora Paulo examina, depois do entendimento ser aberto, e ele vai explicar isso para os Gálatas, o que de fato a lei dizia sobre Jesus. Então Paulo tem o seu entendimento, o seu intelecto transformado. E ele vai falar aos Colossenses sobre a sabedoria, sobre o conhecimento, sobre a inteligência, que o intelecto dos cristãos são abertos agora para as coisas de Deus. Nós vamos entender as coisas de Deus com um intelecto diferente. A nossa leitura, o nosso entendimento de Deus é outro de quando aceitamos a Jesus. Então é desse aspecto que a faculdade intelectual de Paulo ela é transformada. Faculdade das emoções. O segundo ponto do terceiro tópico, a faculdade das emoções também são transformadas. Pode observar que Paulo ele se arrepende, ele sente tristeza pela vida que ele levava. Assim como Davi, quando errou, a faculdade emocional dele, ele se entristeceu, ele chorou e ele clamou, dizendo: não retires de mim o teu espírito. Lava-me, purifica-me com sopo, torna-me dar a alegria da tua salvação. Então, os sentimentos, as emoções de quem aceita Jesus Cristo, ele se arrepende do pecado. As pessoas vão cair em si e dizer: poxa lá, vida, tudo que eu pratiquei era contrário à palavra de Deus. Eu levei uma vida desregrada, e agora as pessoas se arrependem daquela vida. Não querem mais falar do passado. Há pessoas que choram porque levou uma vida totalmente devassa, sem entender o conhecimento de Deus. Se arrepende dos seus atos, das suas obras, das suas atitudes, da vida pregressa, do mal que causou a alguém, do mal que causou a Deus, até mesmo daquilo que ele disse contra a palavra, contra a igreja, contra o próprio Deus. É o arrependimento. Então, as emoções das pessoas, elas são transformadas dentro da alma. Porque quando o pecado atingiu a alma humana, ela tem hoje o rancor, o ódio, a mágoa, a inveja, a tristeza, a dor, o remorso. Mas tudo isso é transformado quando aceitamos a Jesus. Nós podemos até nos entristecer, como disse Paulo, mas não viver uma vida de tristeza. Podemos até viver uma vida de turbulência, mas não ela inteira de turbulência. Como disse a Bíblia, Provérbios: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não é duradoura a vida ou a alma, as emoções de alguém, não é duradoura negativamente. Ela tem um período e depois vem a bonança, vem a alegria, vem a paz interior, o gozo no Senhor. Então as emoções também são transformadas. A alma ela é transformada. Os sentimentos que estão para os deleites da carne, agora ele é colocado para os deleites no Senhor, na pessoa de Cristo, no Evangelho. Nossa alma vai ter o desejo de louvar, vai ter o desejo de adorar, o desejo de servir ao nosso Deus. Então são essas e outras questões da alma que são transformadas para que a pessoa tenha umas emoções equilibradas. Ele vai chorar de tristeza pelo pecado, mas de alegria pela presença de Deus, de alegria por fazer a vontade de Deus. Por mais que seja algo ruim para o seu corpo, no caso de Pedro e de Paulo, quando eles falavam sobre Jesus, foram açoitados e disseram: nunca mais fale sobre esse nome. E eles saíram alegres porque sofreram um pouquinho pelo nome de Cristo. Quer dizer, a alegria de sofrer pelo nome de Cristo. Sofreram no corpo, sofreram dores, mas estavam alegres nas emoções, na alma, porque sofreram um pouquinho pelo nome de Cristo, sendo que Cristo sofreu muito mais por eles, para que eles tivessem alegria, felicidade, salvação e esperança. Então, são essas questões que é transformada na vida de Paulo e na vida de quem aceita Jesus como seu Salvador. Faculdade da vontade, agora também ela é transformada, atingida pelo Evangelho, a faculdade da vontade do homem. E como diz aqui a lição, quero ler alguma. Se o homem está convencido em seu intelecto e sentimento a respeito do seu pecado, resta-lhe agora exercer a sua vontade. Está convencido do pecado, qual que é a vontade dele? Deixar o pecado. O pecado agora pode pensar
O pecador agora pode pensar, desejar e fazer o que deve ser feito para a glória de Deus. Ele quer agora uma mudança, ele quer uma transformação. Como imagem de Deus, o homem foi dotado com a faculdade de escolher livremente. Assim como Deus tem o poder de escolher, de fazer a sua vontade, o homem foi dotado com o poder de escolher livremente. Por mais que essa escolha, né, ela tenha sido contaminada pelo pecado, como diz aqui, ó. Entretanto, infelizmente, o pecado fez a separação entre a vontade do homem e a vontade de Deus. Então, as nossas vontades agora são interrompidas pelo pecado e nós passamos a não praticar mais a vontade de Deus e vamos fazer a nossa própria vontade. Então, agora temos que se reconectar com Deus, retirar o pecado que separa o homem de Deus e nós, de novo, vamos voltar a ter comunhão com Ele. E voltando a ter comunhão com Ele, nós vamos ter de novo a nossa vontade restaurada. E a vontade de fazer a vontade de Deus, não a nossa própria. Então vamos fazer as escolhas de Deus, aquilo que Ele quer que nós escolhamos. E por isso o Espírito Santo atua para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, para então tornar a unir sua vontade com a vontade de Deus. É o Espírito quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Sem o Espírito Santo, o homem não consegue por si só buscar a Deus. Sem a ajuda do Espírito Santo, sem a manifestação do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem nos convence, é Ele quem acha, é Jesus quem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E então, nesse momento, nós de novo vamos fazer a vontade de Deus através do Espírito Santo, que perdoa o nosso pecado, liga-nos com Deus novamente, e nós vamos praticar a vontade de Deus agora, porque estamos junto dele, fazer a vontade dele, aquilo que agrada a ele. Há uma teoria que afirma que o homem perdeu completamente o livre-arbítrio por ocasião do pecado. Refutamos essa ideia. Com o auxílio da graça divina e a ajuda pelo Espírito Santo, o homem pode escolher, decidir mudar de vida. Então, quer dizer, há uma teoria que diz que o homem perdeu o livre-arbítrio, ele não tem poder de escolha, não está morto, não tem. Deus é quem escolhe por ele. E todas as atitudes, né, inclusive do ladrão que rouba uma bicicleta, é Deus quem colocou na mente dele para roubar. Existem teorias que defendem essas coisas assim. Nós refutamos por quê? Porque o homem pode ser que ele perca o livre-arbítrio. A imagem de Deus no homem, tselen e demut, imagem, semelhança, são palavras hebraicas para dizer imagem, semelhança, tselen e demut. Então o homem, ele é a imagem e semelhança de Deus. E a imagem e semelhança de Deus, ele tem um poder de escolha. Ele tem um livre-arbítrio, assim como Deus tem, porque ele é a imagem e semelhança de Deus. Mas quando ele peca, o pecado que faz separação entre Deus e o homem, e então o homem vai, distante de Deus, vai fazer só as suas vontades. E às vezes as nossas vontades são sempre tendenciosas, pecaminosas. Mas quando ele volta a aceitar Jesus, aí que entra a graça preveniente. É a graça que vai libertar o arbítrio do homem. Então é o arbítrio libertário. Isto é, a graça de Deus vai restaurar a vontade do homem. O livre-arbítrio, ele vai ter de novo o poder de escolha no momento em que ele está ouvindo, ou no momento em que o Espírito de Deus está convencendo. Qual que é o papel do Espírito Santo? Convencer do pecado, da justiça e do juízo. No momento em que o homem está sendo convencido, o seu arbítrio é liberto. O arbítrio libertário, a vontade é liberta, o poder de escolha. E naquele momento em que ele está sendo convencido pelo Espírito Santo, o Espírito de Deus convence do pecado, da justiça e do juízo. E a graça de Deus está libertando o arbítrio, ele tem a condição de escolher ou não a Jesus. Por isso que no momento da mensagem, nós perguntamos, queres aceitar Jesus? As pessoas que são convencidas dizem, eu quero. Mas há aqueles que dizem, não, eu entendo que esse é o caminho, que é uma verdade. Eu entendo que Deus falou comigo, mas hoje não. Então ele tem o poder de escolher ou não escolher. Seu arbítrio é liberto pela graça preveniente. É a graça preveniente quem dá de novo o poder de escolha do homem no momento salvífico, no momento da salvação, no momento em que ele está ouvindo a palavra, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir é a palavra de Deus. E no momento que ele está ouvindo, o Espírito Santo está convencendo ele. E depois ele toma a decisão de querer ou não aquilo que ele ouviu, de querer ou não aquilo que ele entendeu, de aceitar ou rejeitar o que ele compreendeu sobre a salvação, sobre Jesus, sobre a fé e sobre a sua situação. Portanto, professor e professora, que você tenha uma boa aula
Que o Espírito de Deus possa abençoar cada dia mais os nossos alunos, as nossas classes, os nossos professores e as nossas professoras. Deus abençoe, uma boa aula para todos vocês.